Bonjour à tous, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bom dia a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, mes amis, meus amigos, vous êtes le bienvenu. vocês são os bem-vindos. Nous voilà Aqui dans la estamos présence na presença de notre Seigneur do nosso Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Comme un dimanche Como todos os domingos qui se renouvelle. que se renovam, Le Seigneur, o Senhor, il nous a gardés Ele nos guarda durant cette e semaine. guardou durante toda que essa est semana terminée. que se passou. Aujourd'hui, nous E commençons hoje nós iniciamos une nouvelle semaine uma nova dans la semana présence na presença de notre do Dieu. nosso Deus. Dans le nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Je Cristo. suis très Eu content estou muito feliz d'être ici de estar aqui. parce que Dieu, Porque Deus, il m'a donné la Ele vie, nos deu a il vida. m'a gardé, Ele nos il m'a guardou. protégé Ele nos de protegeu tout le de mal. todo o mal. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, mes amis, amigos, vous aussi, a vocês também. vous êtes là Vocês estão parce que aí Dieu vous a protégé, porque é Deus que vos guardou. parce que Dieu vous a délivré Porque Deus os de protegeu tout le mal de todo o mal de ce monde. deste mundo. Et vous voilà E aí você un está dimanche après-midi domingo à tarde dans la présence du na Seigneur. presença do Senhor. Gloire à Dieu. Glória a Je Deus. remercie Dieu Eu agradeço a pour Deus votre vie, pelas vossas pour vidas, votre famille, pelas vossas pour tout famílias, ce qu'il a fait pour por nous. tudo que Ele fez. Les por nós. bénédictions, As bênçãos, les victoires as vitórias que Dieu nous a que données Deus nos deu. la semaine qui est A passée. semana que passou. Et en vous parlant en ce E moment, falando com vocês Dieu nesse nous a momento, déjà bénis Deus já nos dans la abençoou journée d'aujourd'hui. no dia de hoje. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos? Que l'Esprit Saint de Que o Dieu Espírito Santo de soit Deus dans votre maison. ele esteja em Que vossas son casas. amour Que o seu amor soit dans votre maison. esteja em vossas Que casas. sa paix Que a sua paz soit dans votre maison. esteja em vossas En casas. ce moment, Neste momento, nous allons prier nós vamos orar pour entrer dans la présence para du entrar Seigneur. na presença do Senhor. Vous, depuis votre E maison, vocês, desde suas casas, fermez vos yeux fechem seus et olhos priez ensemble avec e nous. orem junto conosco. Et déposez ce moment E deposite esse dans la momento main de notre nas Dieu mãos do Tout-Puissant. nosso Deus Au poderoso. nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém? Prions ensemble. Oremos juntos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils em nome Jésus-Christ do teu bien-aimé, Filho Jesus Cristo, je te remercie, mon Dieu. eu quero te Je te agradecer, rends grâce. te render graça. Merci Seigneur pour ton amour. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Merci pour tout ce que tu as Obrigado, fait Senhor, por tudo que fizeste dans notre vie. em nossas vidas. Cette semaine Esta semana qui vient de se que terminer. terminou. Merci mon Dieu Obrigado, pour la meu vie de Deus, mes frères, pela vida pour de la vie meus de mes irmãos, sœurs, pela vida la vie de meus mes irmãos, amis Seigneur, pela vida pour dos la vie de meus ton amigos, peuple mon pela vida Dieu. do teu Au povo. nom de Em nome de Jésus-Christ, Jesus merci Cristo. pour toutes choses. Obrigado por todas Et en as ce coisas. moment, mon Dieu, Nesse instante, je meu Deus, dépose, Seigneur, eu quero cette depositar culte, Seigneur, este culto entre tes mains. entre tuas Au mãos. nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Que Cristo. toute personne, Que Seigneur, todas as qui est pessoas connectée que se avec conectaram nous, Seigneur, conosco dans ce moment, neste je momento, dépose sa vie eu quero entregar et sua celle de vida sa e famille de toda a sua família entre tes mains. entre tuas Au mãos. nom de Jésus, No nome de Jesus. parle avec nous aujourd'hui. Fale conosco. Guide-nous aujourd'hui Guia-nos à hoje, travers ta parole. através de Au tua nom de palavra. Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor ne Deus, permette pas, Seigneur, não permita que rien que nada ne vienne, Seigneur, venha, empêcher atrapalhar, personne, Seigneur, impedir as de ne pessoas pas être dans ta de présence en ce não moment. estar diante de Mais tua je te face. demande, Mas eu quero te s'il pedir, y a une douleur se há uma dor dans la vie de cette na vida personne, dessa pessoa, retire au nom de arranque Jésus, essa doença en em ce nome moment même, neste quelle instante, qu'elle soit, Seigneur, qualquer que seja la douleur, a dor, la maladie, a doença, la chose algo qui empêche que está cette impedindo personne essa pessoa d'être en paix, de estar em paz, retire en ce moment venha retirar Au agora, nom de neste Jésus. momento, em nome de et Jesus, donne la paix e dá
Dai a paz. Donnez la joie Dai a alegria. à cette personne, A essa pessoa. à chacun de nous, A cada d'être de nós dans ta que présence, estamos na tua pour te presença rendre culte, para te render pour te louer, para te pour te louvar, glorifier, para te glorificar, car tu es bon, pois tu car és tu es bom. notre Tu Dieu, és o nosso tu es notre Deus. Seigneur. Tu és o Au nosso nom de Senhor. Jésus-Christ, Em nome de je Jesus dépose Cristo, toutes eu choses quero depositar entre todas tes as mains. as coisas Ce que tu tuas vas faire o que vais en ce fazer moment neste et ce momento que tu vas faire e o après. que vai fazer depois Entre tes mains, em tuas je mãos. dépose toutes choses Nós entregamos au todas nom as de coisas Jésus-Christ. no nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, irmãos e La paix du irmãs. Seigneur à vous tous qui A viennent paz do d'arriver. Senhor a todos que acabaram de se conectar. Amen. Amém. Nous sommes tous Nós estamos todos connectés conectados dans le même esprit. no mesmo Le Espírito. même esprit de O Dieu mesmo Espírito qui de m'anime Deus ici, que me anima aqui. le même qui vous anime. É o mesmo que vos Nous sommes anima. connectés Nós estamos en conectados em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Et à travers cette E réseau através social, das redes vous pouvez sociais, me voir, vocês podem me vous pouvez ver, m'entendre você pode me et escutar. vous pouvez E aussi você pode também parler falar avec le Seigneur. com o Senhor. Glorifiez son nom. Glorifique seu Dis-lui nome. qu'il est bon. Diga a Ele que Ele é Remerciez-le bom. Agradeça-o de la vie da vida qu'il vous a que donnée. Ele te deu. Encore cette semaine. Ainda esta Les semana. A protections proteção qu'il vous a que données. Ele vos Les deu. bénédictions, As bênçãos, les as victoires vitórias que Dieu vous a que données. Deus vos Dans deu. le nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Alors, mes frères et sœurs, Então, meus irmãos, nous avons quoi à remercier? nós temos do que Nous avons quoi à agradecer. glorifier son nom? Glorificar o seu nome. Amen. Amém. Maintenant, Agora, nous allons louer nós vamos louvar l'Éternel o Senhor avec de louanges. com louvor. Mais pas seulement Mas não vai ser avec somente notre bouche, de lábios, mais avec tout notre mas corps. com todos os nossos corpos. Déposez Entregue votre vie a en vossas ce vidas moment neste de momento. louange Esse momento de pour louvor louer Dieu para louvar a avec Deus. votre Com voix, vossas avec vozes, votre corps, com vossos corpos, avec toute votre vie. com toda a sua vida. Amen. Amém. Si vous connaissez les Se chansons, você conhece os louvores, chantez avec nous. cante conosco. Louez Louve le Seigneur o Senhor au plus profond do mais profundo de votre vie, de de vossas votre vidas, cœur. de vossos corações. Glorifiez son nom. Glorifique Dis son nom. Alléluia. Diga a Ele aleluia. Gloire à Dieu. Diga glória Dis Seigneur, a tu es Deus. bon. Diga Senhor, tu és Mais bom. cela Mas isso doit venir deve au plus vir profond de votre do mais cœur. profundo de teu coração. Amen. Amém. Agis Haja avec amour, com amor, avec joie, com alegria, dans la présence na de presença notre do Seigneur. nosso Senhor. Oublie les problèmes. Esqueça os problemas. En ce moment de louange Neste momento de louvor. et adorer Dieu. E adore a Deus. Amen. Amém? Le groupe de louange. Grupo de louvores. Je suis à toi, Abba Père. Je suis à toi, Abba Père. Je suis. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable.
Alléluia. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit-toi, Dieu puissant, Seigneur. Fais transformer, guérir, Seigneur. Viens, Seigneur, transformer. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la terre. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé ma Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, loué soit ton Merci, nom. Papa. Béni est toi. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Le Père non plus de
papa. Laissant tout derrière moi. Laissez tout derrière Je moi. porterai ma croix. Je m'abandonne Et si tout derrière moi. Alléluia. mourir, en toi j'aurai la vie. Alléluia. Seigneur, voilà mon cri. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici le coup revient. Il appelle en disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Mon Seigneur, voilà mon cri. Nos yeux sont fixés sur toi. 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 Fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi. Alléluia. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Ne détourne pas ton regard du Seigneur. Fixe tes regards vers le Seigneur. Alléluia. Là viendra ton secours. Là viendra le Ne salut. perdons plus de Alléluia. Ne perdons temps. plus de temps, mes frères et sœurs. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardons le Seigneur. Orientez-nous à Regardons Seigneur. Jésus-Christ. Orientez-nous à Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Où il y a Je Jésus. veux être près, plus près de toi. Contempler le ciel, jeter la mort, entendre la voix des anges du ciel, élever la voix. Alléluia. Gloire, gloire, Dieu tout-puissant. Grand je suis, nul n'est comme toi. Tu es digne, Dieu tout-puissant. Toi je suis. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Glorifions le Seigneur aujourd'hui. Combien le cœur aime le monde, rejoindre ma soeur. Je veux voir seulement reprendre vie, élever la voix. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, quand je suis, nul n'est comme toi, tu es digne, Dieu tout-puissant, quand je suis. Alléluia, gloire à toi, Papa, tu es digne. Tu es notre Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Devant lui, Tous les démons s'enfuient à la mention de son nom, roi et majesté. Aucune puissance de l'enfer et nul ne peut tenir devant la puissance et la présence du grand je suis. Grand je suis. Grand je suis. Alléluia. quand je suis, Célébrons le Seigneur quand ensemble. je suis, Adorons le Seigneur quand ensemble. je suis. Louez le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Dieu tout-puissant. Quand je suis, nul n'est comme toi. Tu es digne. Dieu tout-puissant. Quand je suis, quand je suis. Alléluia. Les morts s'effondrent devant lui, tous Les les démons s'enfuient à la mention de son nom, roi et majesté, aucune puissance de l'enfer, et nul ne peut tenir devant la puissance et la présence du grand je suis. Quand je suis, alléluia. Quand je suis, quand je suis, quand je suis, quand je suis, quand je suis. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Dieu tout-puissant. Quand je suis, nul n'est comme toi. Tu es digne. Dieu tout-puissant. Quand je suis. Alléluia. Gloire, gloire. Dieu tout-puissant. Quand je suis, nul n'est comme toi. Tu es digne. Dieu tout-puissant. Quand je suis, quand je suis, quand je suis, quand je suis. Alléluia. Aleluia. Grand je suis, Le grand je suis. le Dieu tout-puissant. O Deus Todo-Poderoso. Alléluia. Aleluia.
Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, nous avons un Dieu nós temos Deus qui est capable que Ele é capaz de transformer, de transformar, de de changer mudar toutes choses todas as coisas dans notre vie. em nossas vidas. Amen. Amém? Gloire à Dieu pour cela. Glória a Deus por isso. Glorifions le Glorificamos nom o nome de l'Éternel, do Senhor, de ses bienfaits, dos seus bem-feitos, tout ce qu'il fait tudo que Ele faz dans notre em vie, nossas vidas, tous les jours, todos os dias, chaque matin, todas as manhãs, chaque nuit. todas as noites. Dieu nous bénit. Deus, Ele nos Dieu nous abençoe. garde en vie. Deus, Ele nos guarda vivos. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, mes amis, amigos, deux fois, muitas vezes nous voulons nós queremos que notre vie que as nossas vidas va de l'avant ela vai adiante d'une manière de uma maneira extraordinaire, extraordinária. la manière qu'on le A souhaite. maneira que a gente quer, Deux fois, muitas das vezes, tu fais a gente tellement faz tanta coisa, beaucoup muitas pour coisas ta vie, para a tua vida, pour ta famille, para a tua família, pour que les para choses que as coisas va vá de l'avant. de adiante. Mais beaucoup de fois, Mas muitas das vezes tu ne vois pas você não enxerga le fruit os frutos du force de tes bras. das forças de seus braços. Tu ne vois pas Você não le enxerga fruit o fruto de tout ce que tu de donnes. tudo o que você entrega, Alors, você dá. avec nos yeux Então, humains, os nossos olhos humanos, nous avons l'habitude nós temos o hábito de regarder de olhar ce que nous voyons e o que nós vemos humainement. humanamente C'est cela, é isso parfois, que muitas qui vezes domine notre vie. domina a nossa vida. Mais Dieu, Mas Deus, il ne travaille pas comme ça. Ele não trabalha dessa maneira. Dieu travaille Deus, Ele trabalha dans notre em vie nossas vidas d'une manière différente. de uma maneira bem diferente. Dieu travaille Deus, Ele trabalha d'abord dans le monde spirituel antes no mundo espiritual, avant antes de d'arriver chegar dans notre monde em nosso mundo physique físico, que nous puissions voir. para que possamos ver. Pendant que toi, Enquanto você tu penses que Dieu pensa que Deus, ne répond pas à ta prière, Ele não te responde, Dieu ne t'écoute pas, que Deus não te ouve, que rien n'avance pas dans ta vie, nada avança na sua vida, pendant que les choses sont pires durante as coisas estão dans piorando ta vie, em tua vida, Dieu travaille. Deus, Ele trabalha. Dieu travaille. Deus, Ele trabalha. Dieu travaille Deus, Ele dans trabalha ta vie. na sua vida. Dieu, Deus, il fait les choses. Ele faz as Il nous coisas, fait voir Ele nos faz ver au moment no momento qu'il veut qu'on voit que Ele quer que nós vimos. et dans le moment E neste que nous momento devons voir que devemos le ver travail de Dieu. o trabalho de À ce Deus. moment que nous allons É voir. neste momento que a gente vai ver, Mais pendant que Dieu travaille mas no momento que Deus está dans trabalhando le monde spirituel, no mundo espiritual, parfois nous ne voyons pas encore muitas das vezes a gente não enxerga le fruit, os frutos, le résultat o de resultado notre prière, de nossas le orações, résultat o resultado de la force da força de notre bras. de nossos braços. Nous ne voyons pas Nós não le vemos résultat o de resultado notre sacrifice. de nossos sacrifícios. Mais Dieu travaille. Mas Deus, Ele trabalha. Pendant que tu dors, Durante o seu dormir, Dieu travaille. Deus está trabalhando. Pendant que tu es distrait avec Durante d'autres que choses, você está distraído com outras Dieu coisas, travaille Deus trabalha dans ta vie. em sua vida. Alors, Então, la bonne nouvelle, a boa nova que nous avons un Dieu que nós temos Deus 24 sur 24 heures 24 horas sobre 24 dans notre vie. ao nossas vidas. Nous avons un Seigneur. Nós temos Deus, Nous avons un Seigneur Deus 24 sur 24 heures. 24 horas sobre Dans 24 notre vie. horas em nossas Le vidas. Seigneur Jésus, O Senhor Jesus, il est 24 sur Ele 24 está heures 24 sobre 24 en horas, travaillant dans ta vie, trabalhando em à sua côté vida, du Père, ao lado do Pai, à ta faveur, em teu à favor, ma faveur. em meu favor. Alors, quoi qu'il se passe Então, qualquer coisa que aconteça aujourd'hui hoje dans ta vie, em sua vida, garde ton espoir. guarde o seu esperança En qui em quem
en Dieu, em Deus, dans le nom no nome de de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Ouvre ta Bible. Abra sua Je Bíblia. t'invite en ce Eu moment quero convidá-lo d'ouvrir ta Bible que abra sua Bíblia avec moi ensemble. junto conosco, Mes frères et sœurs, meus irmãos. avant de lire la parole officielle, Antes de ler a palavra oficial, je suis content eu estou muito de feliz voir votre présence. de perceber a sua presença. Vous qui êtes connectés Você que está conectado avec nous en conosco, ce moment. comigo neste momento. Il y a la sœur Christiane, Temos a irmã Cristiane, la sœur a irmã Angélica Angélica, qui est connectée que aussi. está conectada conosco. Il y a la sœur A Elijane irmã qui est Elisângela, connectée. Elijane Elijane, qui est que connectée. está conectada. Il y a la sœur A Elijangela irmã Elisângela, qui est que connectée. também está Il y a conectada. la sœur Raquel A irmã Raquel, qui est que connectée. estão conectados. Les autres Os qui outros sont connectés, que estão que je n'ai pas conectados, dit leur nom, que eu não disse o nome, pardonnez-moi. me desculpe, Mais vous êtes le bienvenu. mas vocês são bem-vindos. Amen. Amém? La parole de Dieu A palavra de Deus, va nous guider en ce ela moment. vai nos guiar neste Ouvrez momento. votre Bible Então, abra suas Bíblias dans les livres no livro selon l'évangile de Jean, segundo o Evangelho de João, le chapitre 8, capítulo 8, du verset 31 do verso 38 à 36. Verset 31 do verso 31 à 36. a 36. Amen. L'évangile de Jean, Evangelho de João, chapitre 8, capítulo 8, verset 31 do verso 31 à 36. ao 36. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Voici la parole de Assim diz l'Éternel. a palavra do Senhor. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, Jesus falou aos judeus que creram nele: si vous restez fidèles à mes paroles, se vocês ficarem fiéis à minha palavra, vous serez vraiment mes disciples. vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Vous connaîtrez la vérité Vocês conhecerão a et verdade la vérité vous rendra libre. e a verdade vos dará liberdade. Ils lui disent, E ele lhe disse: nous sommes de la famille d'Abraham nós somos da família de Abraão et nous n'avons jamais été esclaves de personne. e nunca fomos escravos de ninguém. Comment peux-tu nous dire, Como podes nos dizer vous deviendrez libres? que nós estaríamos livres, seríamos livres? Jésus leur répondit, Jesus lhe respondeu: oui, sim, je vous le dis, eu vos digo, c'est la vérité. é a verdade. Tous ceux qui commettent des péchés Todos que cometem pecados sont esclaves de péché. são escravos do pecado. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. O escravo não fica sempre em casa, Le fils, mas o filho, lui, reste dans la famille pour toujours. ele fica na família para sempre. Donc, si le fils vous rend libre, Então, se o filho vos libertar, vous serez vraiment libre. verdadeiramente sereis livres. Amen. Amém? Fermez vos yeux. Feche seus olhos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci Papa, obrigado, Pai, pour cette parole. por a tua palavra. Ta parole A tua est palavra notre guide, é o nosso c'est guia, notre é a boussole, nossa ce qui bússola, nous conduit é o que nos conduz dans le bon chemin, no bom ce caminho, qui nous aquilo alimente que nos alimenta tous les jours todos os dans dias notre vie. em nossas Ta vidas. parole, A mon Dieu, tua palavra, meu c'est Deus, notre é o alimentation. nosso Et alimento. au nom de E no Jésus, nome de je te Jesus, remercie eu quero te de tout ce agradecer que tu as de fait tudo que et ce fizeste que tu vas e o faire que vais fazer durant ce moment. durante esse Au momento. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, cette parole essa palavra est une parole sûre. é uma palavra de certitude. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est notre é alimentation. o nosso alimento. Jésus a dit dans le E désert Jesus, ele dizia no deserto que l'homme ne vivra pas seulement de pain, que o homem não viveria só de pão, mais de toute mas parole de toda palavra qui sort que sai de la bouche da boca de l'éternel Dieu. do eterno Deus. Alléluia. Aleluia. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, celui qui nous alimente aquele tous que les nos jours, alimenta todos os dias,
C'est Dieu É Deus, à travers le através Seigneur do Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. C'est lui qui nous donne la vie Aquele que tous les nos dá a jours. vida todo dia. C'est Dieu É Deus, à travers através le Seigneur do Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Il a dit tous ceux qui Ele croient fala que todo aquele que en nele son nom crê, em seu nome, aura la vie terá a vida éternelle. eterna. Amen. Amém. Jésus, Jesus, il est notre sauveur. Ele é o nosso Il est Salvador. le Messie. Ele é o Il Messias. est tout pour nous. Ele é tudo para Jésus nós. a dit comme ça. Jesus, ele disse Sans moi, que sem eu, vous ne pouvez rien vocês não faire. podem fazer nada. En d'autres termes, Em outro termo, sans Jésus-Christ, sem Jesus nous ne Cristo, sommes rien. nós não somos nada. Sans Jésus-Christ, Sem Jesus je Cristo, ne suis eu personne. não sou ninguém. Sans Sem Jésus-Christ, Jesus nous Cristo, ne sommes nós não personne. somos ninguém. Amen. Amém. Jésus est Jesus, tout pour nous. Ele é tudo Il para est le nós. chemin. Ele é o Il est la caminho. vérité. Ele é a Il verdade. est la E vie. Ele é a Et vida. cette E vie essa que vida Jésus veut que nous donner, Jesus quer nos c'est dar, pas seulement pour não aujourd'hui, é só para hoje, mais éternellement. mas é uma vida eterna. Il a dit aux Juifs Ele falava aos judeus qui avaient cru en lui, que creram nele, si vous restez se vocês ficarem fidèlement fiéis à mes paroles, à minha palavra, vous serez vocês serão vraiment verdadeiramente libres. livres. Ça veut dire que quand j'arrive à Jésus-Christ, Quer dizer que quando eu chegar até Jesus je l'accepte, e eu o aceito je marche avec e lui, eu ando com ele, je suis dans la joie, eu tô feliz, tout va bien. tudo tá tudo Les bem. choses commencent à As coisas avancer. começam a avançar. Mais Jésus te dit Mas Jesus te diz que tu ne devais pas abandonner, que tu não deves tu ne abandonar. devais pas arrêter, Tu não tinha que parar. tu dois Tu tens continuer que continuar à cru a crer à sa parole a sua palavra et mettre en e colocar pratique em prática pour toujours. para sempre. Et à ce moment-là, E neste tu momento, seras você véritablement verdadeiramente libre. estará livre. Mais ce qui s'est passé avec les Mas Juifs, o que acontecia com os judeus qui va dire à Jésus, que diziam a Jesus: nous sommes nós de la somos famille d'Abraham. da família de Et on Abraão. n'a jamais été esclave de E nós personne. nunca fomos escravos de ninguém. Comment peux-tu nous dire Como que podes tu nos dizer que vous serez libres? que seremos libertos? Vous deviendrez libres Vocês ficarão livres comme si on était esclave. como se fôssemos escravos? Alors, E então, ces personnes, aquelas pessoas, ils croient en Dieu elas criam em Deus avec assurance. com uma certitude. Pour eux, Para ils eles, n'ont jamais été esclaves. eles nunca foram escravos. Comment Jésus va leur dire E como aujourd'hui é que Jesus diria ali naquele qu'ils dia sont esclaves, que eles eram escravos? qu'ils devaient rester E fidèles eles deveriam ficar fiéis dans sa parole na sua pour palavra devenir libres. para se tornarem livres, Puisque pour eux, já que para ils eles, n'ont jamais été esclaves. eles nunca foram Ils escravos. sont la génération Eles são d'Abraham. da geração de Abraão. Et Jésus va leur E dire, Jesus vai lhe responder: oui, sim, je vous le dis, eu quero c'est dizer la vérité. que é a verdade. Tous ceux qui commettent le péché Todos que cometem pecado sont esclaves du péché. são escravos do pecado. Mais ces personnes, Mas aquelas pessoas, ces juifs, aqueles judeus, ils ne se considèrent pas eles não se consideravam comme quelqu'un, como alguém, comme des gens como qui pessoas commettent des que péchés. cometiam pecados. Ils se comparent à des gens Eles se comparavam a pessoas bien, bem qui marchent que andavam selon la parole de Dieu. segundo a palavra de Deus. Et Jésus va leur E dire Jesus vai que dizer celui qui commet le que péché, aquele que comete il pecado est esclave du é péché. escravo do pecado. L'esclave O escravo, que Jésus va dire que Jesus vai que dizer l'esclave que o escravo ne reste pas toujours dans la famille, não fica sempre na família, mais le fils, mas o filho, il reste pour toujours. ele fica para Et sempre. s'il te libère, E se ele te tu es libertar, vraiment libre, verdadeiramente você está livre éternellement. e eternamente. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs,
Comment nous pouvons comprendre une telle Como chose? podemos entender tal coisa? La personne A pessoa, est chrétienne ela é uma crente. depuis sa naissance. Crente desde o seu nascimento. Il n'a jamais quitté l'église. Nunca ele saiu da igreja. Il ne s'est jamais éloigné du Ele Seigneur. nunca se afastou do Senhor. Et Jésus te dit E aujourd'hui, Jesus hoje te diz, celui qui commet le péché, aquele que comete pecado il est esclave du é péché. escravo do En pecado. d'autres Em termes, outro termo, tu es esclave. você é escravo. Tu dois te faire E libérer. você tem que ser liberto. En croyant à ma parole. Em crendo em minha Et palavra. peut-être tu vas dire, E Seigneur, talvez você vai dizer, Senhor, je crois déjà dans ta eu parole. já creio em tua palavra. Depuis ma naissance, Desde que eu nasci, je n'ai jamais tourné le dos pour toi. nunca tornei as costas para ti. Alors comment je suis dans le péché? Então, como posso estar no pecado? Le péché, O pecado, il existe beaucoup et plusieurs manières de pécher. existe vários meios de pecar. On a un terme qu'on dit, il y en a des gens qui disent c'est le petit péché Existe termo que as pessoas dizem, mas é pecado et un pequeno. grand péché. Outro, grande Quel pecado. est le salaire du petit péché Qual é o salário do pecado et le pequeno? salaire du grand E péché? o salário do pecado grande C'est le même. é o mesmo salário. Il n'y a pas de différence Não existe diferença avec le petit péché com o pecado et le pequeno grand péché. e o grande pecado. C'est exactement la même É chose. exatamente a mesma coisa. Le même valeur O mesmo valor qu'ils ont. que eles têm. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por quê? Parce que tout péché Porque o pecado conduit la personne conduz a pessoa à s'éloigner de Dieu. a se afastar de Deus. Des fois, la E personne, muitas vezes a pessoa il ne s'éloigne pas de Dieu physiquement. ela não se afasta de Deus fisicamente. Mais comment ça, pasteur, Mas physiquement? como assim, pastor? Comment ça, fisicamente? missionnaire? Como assim, missionário? Comment ça, mon frère? Como assim, meu irmão? Quel que soit le titre Qualquer que seja o título que tu me donnes que você aujourd'hui, me direciona n'a hoje, plus importe, Pouco importa. n'a pas d'importance. isso não é importante. Mais la parole de Dieu, Mas a palavra de il Deus, est pour toi aujourd'hui. ela é para você hoje. Peut-être Talvez tu n'as jamais éloigné de Dieu physiquement. fisicamente você nunca se afastou de Deus. Mais comment, mon frère? Mas como então, meu Comment irmão? physiquement? Como assim fisicamente? Parce que nous ne voyons pas Dieu, Porque nós não mais on enxergamos, peut le sentir seulement. mas podemos somente On l'entend seulement. podemos ouvi-lo. Quand tu n'éloignes pas de Dieu physiquement, Quando você não se afasta de Deus ça veut dire que fisicamente, tu ne manques pas le culte dans ton quer église. dizer que você não falta culto, né? Tu ne manques pas le rassemblement avec tes frères et sœurs. Você não falta reunião com Tu os es tout le irmãos. temps dans le culte, Você está sempre nos tout le temps à l'église. Você está sempre na Tu igreja. travailles pour le Seigneur. Você trabalha para o Tu as Senhor. une mission dans l'église à laquelle tu fais uma partie. missão na igreja na qual você Tu es faz quelqu'un parte. qui travaille Você é alguém que trabalha pour le Seigneur. para o Senhor. Tu n'as jamais éloigné de ce corps, Você nunca se afastou desse mais corpo, spirituellement, mas tu es espiritualmente éloigné. você está afastado. Peut-être tu es quelqu'un Talvez você seja alguém qui prie jour et nuit, que ora dia e noite, qui jeûne 4 fois par semaine, que jejua 4 vezes, qui fait des campagnes de prière, que faz campanhas de qui prie oração, pour les autres que ora por os et il outros, reçoit la e victoire. ele recebe a vitória. Mais dans ta vie, Mas a tua vida, comment va como ela está? ta vie spirituelle à toi? A tua espiritual, tua Tu mesmo. pries pour les autres, Você ora para os outros. le miracle O arrive. milagre acontece. Comment ça se passe dans ta propre vie Como spirituelle, está a tua própria vida espiritual, a familiale, tua vida familiar, a professionnelle, tua vida profissional, a tua sentimentale? vida sentimental. Comment va ta vie? Como vai tua À vida? toi. A tua vida. C'est de cela qu'on É parle. disso que eu estou falando. Alors, mon ami, Então, ma soeur, mon frère, irmãos, deux fois, muitas das vezes la personne, a pessoa il commet un adultère. ela comete adultério. Ça fait un grand bruit dans le monde. Faz grande barulho no Tout le monde parle. Todo mundo fala. Mon Dieu, Meu Deus, qu'est-ce qu'il a fait? o que foi
que essa pessoa fez. Mais la personne, Mas a pessoa, il va faire, ela vai c'est fazer qu'on dit, o que a gente faz. un petit mensonge. Uma pequena mentira. Personne n'est au courant de ça. Ninguém está ao corrente Qu'il a fait une petite mensonge. E a pessoa fez uma pequena Il a fait un petit tromperie. Ela fez um pequeno engano. Personne n'est au courant. Ninguém está ao corrente. Mais le Seigneur, Mas o Senhor, il est au courant. Ele está ao corrente. Et Satan aussi, E Satanás também. il est au courant. Ele está também ao corrente. Et à partir E a partir du petit mensonge, daquela pequena mentira, de petite tromperie, pequenos enganos, ou le grand mensonge, ou grande mentira, ou l'adultère, ou o adultério, ou une vie uma vida qui n'est pas agréable à que Dieu, não é agradável qui a va ouvrir dans ta que vie vai abrir na sua vida une brèche uma brecha que tu pries e você vai orar tous les jours, todos os dias. que tu jeûnes, Que você jejuie, que tu vas à l'église, que você vai à que igreja, tu fais des que campagnes, você faça tu campanha, pries pour les gens et le miracle arrive. você ora aos outros. E as Mais pessoas se une brèche recebem milagre. Mas se uma brecha ouvre dans ta vie abrir em sua une vida, petite porte, pequena porta, là, aí Satan, Satanás il rentre dans ta ele vie. entra em sua vida. Les démons, Os demônios ils rentrent dans ta vie. eles entram em sua vida. Tu sais pourquoi? Sabes por quê? Parce qu'il y a une brèche Porque tinha uma qui brecha a ouvert dans ta que se vie. abriu na sua vida. Cette porte-là E essa porta permet à ela Satan permitiu a Satanás de rentrer de entrar et s'installer dans ta se vie. instalou na sua vida. Tu sais pourquoi? Você sabe Le por quê? mensonge peut amener A Satan dans ta vie mentira, ela pode trazer Satanás para dentro parce da sua qu'il est le père du mensonge. Porque ele é o pai da mentira. Tu sais pourquoi le Você sabe tromperie por que a enganação peut amener Satan dans ta pode vie? levar Satanás para dentro da Parce sua qu'il vida. est le père du Porque mensonge. ele é o pai da mentira. L'adultère, O adultério. il amène Satan dans Ele ta vie. leva Satanás para Parce dentro da que sua tout vida. ce qui est mal Porque tudo que é mal vient de Satan. vem de Satanás. Et quand tu commets une telle chose, Você comete tal coisa, Satan, Satanás, tu l'as permis você deu permissão de rentrer dans ta a vie. ele de entrar. C'est comme si tu le dis, É como se você o dissesse, viens, vem, rentre dans ma vie. entra na minha vida. Et tu dis à Jésus, E você diz a Jesus, éloigne-toi de te moi. afasta de mim. Toutes ces choses Todas essas coisas, éloignent le Seigneur de ta vie. eles afastam o Senhor. Et toutes ces choses E todas essas coisas, amènent Satan dans ta vie. eles traem Satanás para sua Que vida. tu pries tous les jours, Que você ore todo que tu dia. jeûnes tous les Que jours. você jejue todo dia. Quoi que tu fasses, Qualquer coisa que fizer, tu pries você ora. et le mort se ressuscite. E o morto ressuscita. Mais si Mas sim, il y a une petite se mensonge, tiver uma mentira, uma Dans ta pequena vie, mentira na sua vida, la porte est ouverte. a porta se abre, Satan s'installe. Satanás se instala. Quand tu pries pour les E gens quando você ora pelas et pessoas les choses arrivent, e as coisas tu acontecem, sais pourquoi? você sabe por quê? Parce que le nom de Jésus est Porque puissant. o nome de Jesus tem Quand poder. on utilise le nom de Jésus Quando a gente utiliza o nome pour de Jesus faire quelque chose para fazer algo avec foi com fé dans la vie de quelqu'un, na vida de alguém, cette chose va essa arriver. coisa vai acontecer. Parce que Jésus, Porque Jesus, il est puissant. ele é Mais dans poderoso. ta vie, Mas na tua vida, pourquoi porque les choses ne se passent pas de la même manière? não acontece da mesma maneira. Il y a un point Porque existe ponto spirituel espiritual qui est dans ta vie. que está em sua vida. Mais peut-être dans ta vie, Mas talvez em sua ce vida n'est pas le mensonge. não é a mentira. Tu ne fais pas de mensonges. Tu não faz mentira. Tu ne fais pas de tromperie. Você não engana ninguém. Tu n'es pas en adultère. Você não está em Tu adultério. ne fais pas les choses qui est Tu ne fais pas des choses qui n'est pas agréable à Dieu. Você não faz nada que não agrade a Tu es Deus. quelqu'un de bien. Você é alguém bem. Et aujourd'hui, tu te poses la E question. hoje você pergunta Seigneur, a ti mesmo, mas Senhor, pourquoi ma vie est-elle comme ça? por que a minha vida está dessa forma? Il y a une chose Tem alguma que je coisa vais te parler aujourd'hui, que eu vou te falar qui est hoje, très important. que é muito importante. Des fois, les chrétiens Às vezes o crente ne trouvent pas
Não acha la raison a razão pour laquelle sa vie por que é que a sua vida est de cette manière. está dessa maneira. C'est qu'on appelle Ao que a gente chama la peur, o medo, la peur, o medo, la peur. o medo. Rappelle-toi, Lembre-se, je veux te parler dans le livre de eu quero Romains, te falar no livro de Romanos. Romains 6, No livro de Romanos, capítulo 6, le verset 16. e o verso 16. Qu'est-ce que Jésus a dit? O que é que Jesus diz? Ne savez-vous pas qu'en vous mettant en service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, Não sabeis vós que a quem vos colocaste em serviço como escravo para lhe obedecer, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez? efetivamente sois escravos do mestre a quem vocês obedecem? Ou bien du péché qui entraîne la mort, Ou do pecado que leva à morte? ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste? Ou da obediência que para a justiça? Alors, Então, la peur, o pecado, il travaille d'une manière ele trabalha de uma maneira tellement grande tão grande qu'il capture la vie de la que personne. ele captura e escraviza a vida de uma pessoa. Et il met la personne E ele põe a pessoa en esclavage em escravidão. total, Totalmente. complètement esclave. Completamente escravo. La peur, O medo. esclaviser les gens. O medo escraviza pessoas. Mais comment cela peut Mas arriver? como pode isso acontecer Dans ta vie, em tua vida? tu as peur Você tem medo de perdre de quelque chose. perder algo? Tu as peur de perdre quelque chose. Você tem medo de perder algo? Tu as peur de perdre quelqu'un. Você tem medo de perder alguém? Tu as peur Você tem de medo rester de seul. ficar só? Tu as peur Você tem medo que tout le monde te que quitte. todo mundo te Tu deixe? as peur Você tem de medo perdre une de chose perder algo qui est pour toi que para você essentielle de vie. é essencial para viver? Quelque chose pour toi, c'est la vie. Alguém para você a vida. Et tu as peur E você tem de medo perdre ces de choses-là. perder essa coisa. Qui est le père de la peur? Quem é o pai do medo? C'est Satan. É Satanás. C'est Satan qui travaille avec la É peur. Satanás que trabalha com o Et medo. deux fois, E muitas vezes Satan cherche Satanás ele procura en quoi em que il peut finir avec ta vie. ele pode acabar com a tua Il vida. va te tenter dans le mensonge. Ele vai te tentar na mentira. Il ne t'a pas trouvé. Ele não te achou na Il va mentira. te tenter Ele vai te tentar dans d'autres choses. em muitas coisas. De commettre quelque chose Para que você cometa algo irréparable. irreparável. Il ne t'a pas trouvé. Aí ele não te Et acha. il va rôder E ele vai ficar rodeando alentour de ta vie. ao redor de sua vida. Il va trouver une chose E ele vai achar algo que tu tiens que você tellement, que você ta vie est agarrado basée nessa dans coisa. cette chose. E você a sua vida é baseada Quelque só chose nessa que tu coisa. tiens tellement dans ta vie Uma coisa que você é muito que tu ne peux pas perdre. agarrado nessa coisa que você não quer Et perder. Satan va utiliser cette chose contre E toi. essa coisa Satanás vai utilizar contra ti. Et tu as peur. E você ficar com Et medo. la peur E installe o dans ta medo se vie. instala em Tu sua vida. n'arrives pas à Você avancer. não consegue mais avançar. Des fois, la peur E vient às tellement vezes, o medo vem tanto em você que tu n'arrives même plus à que você vivre. não consegue mais nem Tu viver. n'arrives même plus à parler. Você não consegue mais nem falar. Tu gardes ta langue Você guarda a sua língua parce que tu as peur de parler. porque você tem medo de falar. Tu as peur de sortir Você tem medo de sair pour perdre. para perder. Et tu restes E esclave você se torna escravo à la peur. do medo. Jésus a dit, Jesus fala, tu es esclave você é escravo à qui tu obéisses. a quem você obedece. Alors si tu as peur Então, se você tem medo de quelque chose, de algo, tu as peur, você tem medo, tu es esclave de la peur. você é escravo do medo. C'est la peur qui dirige ta O vie. medo vai dirigir a tua vida. Des fois la personne, E às vezes a il pessoa n'arrive même plus à aller à ela l'église. não vai mais nem aos cultos, à Il a igreja, peur de perdre quelque chose. porque ela tem medo de perder Parce alguma que coisa. Satan, Porque il Satanás, utilise ele utiliza cette chose essa coisa que tu as peur de que perdre você tem medo de perder contre
toi. contra você mesmo. Tu peux être une femme de Dieu. Você pode ser uma Tu mulher peux de être Deus. un homme de Dieu. Você pode ser um homem de Deus. Tu peux être une femme, un homme de Você prière, pode ser uma mulher de homem campagne, de de jeûne. oração, de campanha de jejum. Mais si tu as peur Mas se você tem de medo perdre quelque de chose, perder alguma ou tu as coisa, peur de quelque ou chose, você tem medo de algo, Satan Satanás, va utiliser ça ele contre vai toi. utilizar isso contra você mesmo. Alors, Então, tu n'as plus de paix. você não tem mais paz. Tu n'as même plus d'amour Você não tem mais amor. parce que tu vis dans le Porque cœur. você vive com medo. Cela Isso est de plus grandes é dos maiores choses que coisas Satan que utilise Satanás utiliza contre le chrétien, contra os crentes. contre les chrétiens. Contra os crentes. Parce que des fois, il cherche Porque ele procura dans la às vie vezes, du chrétien, na vida do crente. il ne trouve pas d'autre E ele chose. não acha outra coisa. Mais il va trouver à quoi il tient. Mas ele vai achar uma coisa que ele é muito Le chrétien agarrado. pense des fois E às vezes o crente que pensa cette verre d'eau, que esse copo de c'est água ma vie. é toda a minha Je vida. ne dois pas le perdre. Eu não posso perder. Alors le chrétien, Então o crente, il est capable e ele é capaz de tout faire de fazer de pour tudo ne pas perdre cette para verre. não perder esse copo. Satan va utiliser cette verre d'eau Então Satanás vai utilizar esse copo contre toi. contra você mesmo. Alors Jésus te dit, E Jesus te diz, si tu restes se você se torna, fidèle, se você ficar, fidèle, continue, fidèle à ma parole, fiel à minha palavra, tu seras libre, você será livre, vraiment libre verdadeiramente livre de toutes ces choses. de todas essas coisas. Libre de la peur, Livre do medo, libre de mensonges, livre da mentira, libre de tromperie, livre da enganação, libre de tout ce qui n'est pas agréable à livre, Dieu, liberto de tudo que não libre é de tout ce qui t'éloigne de Dieu. liberto de tudo que te afasta de Mes frères et Deus. sœurs, Irmãos e irmãs, si tu perds un verre d'eau, se você perder um copo d'água, qui peut te rendre un verre d'eau? quem poderá te dar um copo d'água C'est novamente? Dieu. É só Deus. Ta vie que tu as A tua aujourd'hui, vida que você tem hoje, qui le garde, quem é que qui aguarda? te garde en vie? Quem te guarda vivo? C'est Dieu. É Deus. Qui peut transformer Quem é que pode transformar ce que tu n'arrives pas à faire aquilo toi-même que você não pode et que transformar personne você n'arrive à faire e pour que toi? ninguém poderá fazer por você? C'est Dieu. É Deus. Alors mon ami, Então, amigo, fais une analyse faça uma análise dans ta vie. em sua vida. Qu'est-ce qui se passe O que dans ta vie? está acontecendo na sua vida? Qu'est-ce qui se passe O que está à ton acontecendo entourage ao seu redor pour que ta vie para que sua vida est comme il est aujourd'hui? está como ela é hoje? Tu trouveras la solution. E você vai achar a La solução. solution c'est qui? A solução é quem? C'est Jésus. É só Jesus. C'est Jésus. É Jesus. Des fois nous pensons que nous ne sommes pas Às esclaves vezes a gente pensa que não somos de escravos personne, de ninguém, ni de Satan. nem de Satanás. Nous sommes un homme et une femme de Somos Dieu, mulheres e homens fidèlement à l'église. fiéis nos cultos da Mais igreja. le chrétien, Mas o crente, il est au milieu de l'église, ele está no meio da igreja, morte, morto, spirituellement parlant. espiritualmente falando. La personne n'a jamais éloigné du Seigneur, Nunca se afastou do de Senhor, l'église da igreja, physique, fisicamente, mais éloigné de Dieu. mas ela se afastou de Deus. Parce que Satan Porque Satanás domine dans sa vie, domina a sua vida, soit avec la peur, seja com medo, soit avec le mensonge seja com mentiras ou de tromperie. ou enganos. Tout ce qui n'est pas bon, Tudo que não é tout ce bom, qui est contraire tudo que é à contrário la parole de Dieu, à palavra de Deus, éloigne la personne afasta a pessoa de Dieu de Deus, en étant au milieu de l'église. estando no centro da igreja. Alors comment faire? Então, como fazer? Jésus nous a donné comment faire. Jesus, ele nos mostra como fazer. Dans le verset 31 No versículo du 31 chapitre 8 de l'évangile de Jean, do Evangelho, do capítulo 8, Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, Jesus falou aos judeus que creram nele: si vous restez fidèlement à mes paroles, se vocês ficarem fiéis à minha vous serez palavra, vraiment mes disciples. verdadeiramente sereis. Qui sont les disciples de Quem Jésus? são os discípulos de Jesus? Ceux qui ont cru São aqueles que creem à sa parole, na sua palavra. ceux qui mettent en São pratique aqueles sa que parole, colocam em prática a sua ceux qui palavra. marchent avec lui, Aquele que anda com pas ele. seulement un jour,
Não somente dia. Pas seulement au moment de la Não bénédiction, somente no momento da benedição. mais pour toujours. Mas para sempre. Et Jésus a dit à ce moment-là, tu deviens son disciple. Fala que neste momento você se Et il a dit comme ça au verset E 32. no verso 32 ele diz: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Conhecereis a verdade D'abord, vos libertará. d'abord tu dois croire en lui Você antes tem que et crer nele persévérer dans sa parole e perseverar na sua et palavra marcher avec lui e andar com ele et mettre en pratique e sa parole colocar em prática a sua palavra fidèlement, fielmente. fidèlement. Et là, E então tu deviendras ses disciples. você se tornará seu discípulo. Et après d'être disciple, E depois de ser discípulo, tu connaîtras la vérité. você vai conhecer a verdade. Et cette vérité E essa va verdade te rendre vai te tornar libre livre de toutes choses, de todas as de la coisas, peur, do medo, de mensonges, das mentiras, de tromperies, das de enganações, tout ce qui n'est pas de bon, tudo que não é bom, tout ce qui t'éloigne de tudo Dieu. que te afasta de Tu Deus. seras libre. Você será liberto. Mais c'est un processus. Mas é um processo Si tu crois en Christ que, se creres em Cristo, et tu reçois la première e bénédiction você recebe a primeira bênção, et tu arrêtes de marcher avec e Jésus você pare de andar com Jesus, et tu arrêtes d'être e avec lui, você pare de estar com tu Ele, es éloigné, você se tu afasta, es parti você foi dans le monde ao mundo, pour profiter du monde. foi aproveitar do mundo. Le processus s'arrête O là processo para o alimento. et tu ne seras pas ce E você disciple nunca será seu discípulo. parce qu'il faut croire Porque tem que et crer rester fidèle à ses paroles e tornar-se fiel à sua pour palavra devenir disciple. para se tornar discípulo. Combien de temps, mon frère? Quantas vezes, meu Jésus irmão, n'a pas donné de temps. Jesus Il não, n'a pas donné une date. ele não deu tempo. Combien nem de temps tu dois Quanto tempo croire en você lui tem que et crer rester fidèle à sa parole pour devenir ses e ser disciples? fiel à sua palavra para se tornar Ça veut discípulo. dire qu'il faut persévérer Quer éternellement. dizer que temos que Et perseverar tu deviendras disciple. e você se Et tornará. après être E disciple, depois de ser seu c'est discípulo, là que tu connaîtras la aí você vérité. vai conhecer a verdade. Pourquoi tu connaîtras la Por que você vérité? vai conhecer a Parce que tu as verdade? cru Porque você creu. et tu restes E fidèle. você ficou Tu fiel. écoutes sa E parole você escutou a sua jour palavra et nuit. dia e noite. Et tu pratiques E sa você parole. pratica a sua Et palavra. cette parole E essa de palavra vérité da verdade va te ela rendre vai te libre tornar livre de toutes choses. de todas as À coisas. cause de la parole de Dieu, Por causa da palavra de tu Deus, vas t'éloigner des choses qui você n'est pas bon, vai se afastar das coisas de que não pratique, são bons de praticar. des envies Os desejos qui t'éloignent de que te Jésus. afastam de Jesus. Tout cela, Tudo isso tu vas arrêter. você vai parar. Et là, tu es libre. E você está Et liberto. Jésus, il est en E toi. Jesus está dentro Il de vit você. en toi. Ele vive dentro Et de tu ne você. seras plus E jamais nunca mais éloigné du você Seigneur. vai se afastar do Ni Senhor. physiquement, Nem ni fisicamente, spirituellement. nem Tu espiritualmente. seras véritablement dans Você le Seigneur. verdadeiramente estará no Quand Senhor. quelqu'un est esclave, Quando alguém se torna Jésus a escravo, dit Jesus diz que l'esclave, que o il escravo, ne reste pas ele toujours, não fica dans para la famille. sempre numa família. mais le fils, Mas o filho, oui, sim, il reste pour ele toujours. vai ficar para Parce qu'à sempre. cette époque, Porque naquela época, les gens, ils achetaient les esclaves. as pessoas compravam Et escravos. l'esclave, il E travaillait os pour eux. escravos, eles trabalhavam para Mais il y as avait pessoas. un moment donné, Mas a certo dans tempo, cette époque, naquela época, que tous ceux qui avaient des esclaves, todos que tinham escravos, il y a une certaine année tem certo que momento tu dois rendre cet que esclave esse libre. escravo tem que se tornar livre. Et si lui, il décide E se ele decidir de rester avec toi, de ficar com à você, ce moment-là, il va rester. naquele momento ele pode Mais il ne ficar. reste pas éternellement avec toi. Mas ele não ficava eternamente com você. Mais Jésus dans ta vie, Mas Jesus na sua s'il vida, rentre dans ta vie, Jésus, se ele entrar na sua c'est vida, pour toujours. é para sempre. Donc, mes frères et sœurs, Então, meus irmãos, il y a un processus existe processo d'être avec Christ, de estar com Cristo, d'être protégé par de Christ, ser protegido por d'être Cristo, béni par de Christ. ser abençoado por Cristo. Ta vie avec Christ, A tua vida com ce Cristo n'est pas ce que tu fais não é o que você faz qui va te déterminer, qui va définir que tu es un homme et une femme de Dieu. definir que você é homem ou uma mulher de Deus. Parce que ce qui se passe Porque o que está à travers le nom de Jésus, através
Jesus dans ma vie, em minha ce vida, n'est pas moi qui le fais. não é eu que faço. C'est Jésus qui le É fait. Jesus que faz. C'est Dieu qui le É fait Deus que à faz. travers le nom de Através do Jésus-Christ. nome de Jesus Si je Cristo. prie pour quelqu'un Se eu orar por et alguém cette personne e aquela est pessoa guérie, foi ce curada, n'est pas moi qui l'a guérie. não fui eu que a Je curei. ne suis personne. Eu não sou nada. C'est Dieu É Deus qui que guérit cura dans le nom de no nome de Jésus-Christ Jesus à Cristo. travers ma bouche. Através de minha Mais je boca. ne suis personne. Mas eu mesmo não sou nada. Ce n'est pas nous Não é nós qui fait, que faz. mais c'est Dieu qui É fait. Deus que faz. Dans le nom de Jésus, No nome de à Jesus. travers notre vie Através misérable. a nossa vida de Alors, miserável. Então, ma vie, a minha vida, ce que Dieu fait à travers o ma que vie, Deus faz através de ne minha vida, définit pas não define que je suis que eu, correct avec Dieu. que eu estou correto com Deus. Mais ma vie Mas a spirituelle, minha vida quand espiritual, tu vas dormir le soir, quando à noite você vai dormir, est-ce que tu as peur? será que você sente Est-ce que medo? tu vois des choses? Será que você vê coisas? Est-ce que tu as du Será que mal? você tem Quand tu es dans la rue, mal? É quando você está est-ce na que tu rua, paniques? será que você está em pânico? Est-ce que tu as peur de perdre quelqu'un? Será que você tem medo de perder Est-ce que tu as alguém? peur de perdre un Você travail? tem medo de perder seu Est-ce trabalho? que tu as peur de Você quelque tem chose? medo de alguma coisa? La peur O medo domine ta vie. domina a tua vida. La peur O medo domine ta vie. domina a tua Cette vida. chose Essa te coisa rend se esclave. tornou Tu es escravo. esclave Você é escravo à cette chose. a essa coisa. Parce que cette chose, Porque essa coisa, il te tient. ela te agarra. Tu obéis à cette E chose. você obedece essa Si pessoa. tu bouges, Se você se move, tu perds. você perde. Tu es esclave Você é escravo à travers cette chose. através dessas coisas. Jésus te dit E aujourd'hui, Jesus, ele te diz pour hoje, que tu deviennes para que libre, você se torne pour que tu liberto, retrouves la para que liberté, você se torne, ache a tu dois liberdade. croire en lui. Você tem que crer Pas nele. seulement un jour, Não só só pour dia, toujours. mas é para sempre. Et si tu Se restes você ficar fidèle fiel dans sa parole, na sua toute palavra, sa parole, em toda a sua ce n'est pas palavra, une partie, não é só numa parte, c'est toute sa em parole. toda a sua Et palavra, tu e vis você viver fidèlement en fielmente mettant en e pratique colocando em cette prática parole de Dieu, a palavra de Deus, tu deviendras disciple de você Jésus. vai se tornar um discípulo de Et tu Jesus. connaîtras sa E vérité. você vai conhecer a sua Ce n'est pas la verdade. vérité que le monde veut te Não faire é a croire. verdade que o mundo te quer fazer crer. Et cette vérité E essa va te verdade, libre ela vai te Il va te rendre libertar. libre de la peur, Ele vai te libertar desse de medo. toute chose De todas qui as te rend coisas. Que te esclave. tornou escravo. Mais c'est un processus Mas é um processo que tu dois que suivre. você tem que seguir. Cela Isso ne veut pas não dire quer dizer que moi, que eu je ne suis pas não esclave sou escravo. parce que je suis depuis ma naissance. Porque eu, desde que eu nasci, J'ai accepté Jésus. eu já aceitei Jesus. Depuis ma naissance, je suis dans Desde l'église. minha nascimento, Je ne jamais éloigné physiquement de eu nunca l'église. fisicamente saí da Mais igreja, spirituellement, mas espiritualmente je ne suis pas avec le Seigneur. eu não estou mais com o Senhor. Parce que tout ce qui est dans ma vie, Porque tudo que está na minha qui vida, n'est pas bon, que não é bom, me rend esclave de me ce torna monde. escravo deste mundo. Pour abandonner ce Para monde, abandonar este mundo, crois en Christ Jésus. creia em Cristo Jesus. Reste fidèle Torne-se fiel a dans Ele, sa parole. na sua palavra. La pluie tombe, A chuva cai, le feu arrive. o fogo vai chegar. Quoi qui arrive dans ta vie, Qualquer coisa que a chegar na sua vida, n'abandonne pas. não abandone. Quelle que soit le menace Qualquer coisa, qualquer que tu ameaça reçois, que você vai receber, accroche-toi segure firme en Jésus-Christ. em Jesus Ne Cristo. laisse pas la Não peur deixe o medo envahir ta vie. invadir a sua Ne vida. laisse plus la Não peur. deixe mais Domine o medo ta vie. dominar a tua vida. J'ai peur de perdre. Eu tenho medo de Je perder. n'aurai pas comment E vivre. eu não sei como vou viver C'est sem. lui qui te fait vivre. Aquele que te faz viver C'est é Jésus. Jesus de Nazaré. Aujourd'hui dans le Hoje no monde, mundo, avec les pandémies, com a pandemia, nous sommes confinés à la estamos maison. confinados em casa. Les églises sont As fermées. igrejas se fecharam. Si en toi, Se em você, en toi, c'est le 4 murs são 4 paredes que estavam, qui te donnaient l'espoir que te davam esperança aujourd'hui. hoje, Comment tu vas te sentir? como você se sente? Faible,
fraco, abattu, abatido, peut-être talvez perdre la foi. você perdeu a fé. Mais si Mas ta confiance, a tua il est confiança, en Christ ela Jésus, está em Cristo qu'il y Jesus, a le temple ouvert, que tenha o templo qu'il n'y a aberto, pas le temple, que não tenha templo. tu es ferme Você está firme, comme un rocher, como uma rocha, comme un arbre como uma árvore, planté plantado auprès d'un fleuve perto da et ribeira, bien e raciné. com as suas raízes Le profundas. vent va O souffler, vento vai soprar, la mer va o mar vai s'agiter. se agitar, Cet arbre, mas essa il peut árvore, secouer, ela pode il peut balançar, secouer, ela pode mais il ne va balançar, jamais tomber. mas nunca Vous savez cairá. pourquoi? Sabe por quê? Parce qu'il est Porque construit ela foi construída en em Jésus-Christ. Jesus Il a Cristo. été planté Ela foi plantada en em Jésus-Christ. Jesus Il Cristo. reçoit Ele recebe la source d'eau a fonte de de água de fleuve do rio qu'il fait, que qu'il faz est fleuri. que a árvore Il a de floresça. fruits. Ele produz frutos. Parce que Porque Dieu Deus, lui donne ele lhe dá cette force. essa força. Elle est racinée. E ele se Rien ne enraiza peut pas e nada pode lui faire tomber. fazer cair. La peur O medo n'aura plus de pouvoir dans ta não vie. terá mais poder. Ce qui te rend esclave O aujourd'hui, que te torna escravo il n'y a hoje que toi qui le vois. é só você que vê. Personne d'autre. Ninguém vê. Quand le soir arrive, E quando a noite chega, tu vas dans ta chambre, você vai ao seu tu quarto, fermes la porte, você fecha a porta, tu es tout seul você está dans só cette situation. nessa Mais je te situação. dis aujourd'hui, Mas hoje eu quero te gloire à dizer, Dieu, glória a tu Deus, n'es plus seul. você não está mais só. Jésus-Christ, Jesus, il est avec toi. ele está com você. Jésus-Christ, Jesus, il parle ele fala à ton sujet, ao teu à encontro, notre Dieu. ao nosso Et Deus. la victoire E a est vitória pour toi, ma é para soeur. você, meu Et pour irmão. toi, mon É para frère. você, meu irmão. Ne perde plus de Não temps. perca mais Ne tempo. laisse plus Não aujourd'hui. deixes mais La peur que domine o ta vie. medo domine tua vida. Celui qui commande ta vie, Aquele que comanda a tua c'est vida Dieu. é Deus. Même l'incrédule Até o incrédulo qui ne croit pas en que Dieu, não crê em Deus, il a envie ele está vivo parce que Dieu le porque permet. Deus o permite. Alors E imaginez-toi, mon agora frère, ma imagine sœur, você, meu irmão, minha irmã, qui est que une personne é uma pessoa qui cherche que procura la face de Dieu. a face de Même Deus. si tu tombes, Ainda que você tu te caia, lèves, você se levanta, mais Dieu voit ton effort. mas Deus vai ver o teu Quoi qui esforço. arrive dans ta vie, O que aconteceu la nessa souffrance que tu vida, o passes, sofrimento que você passa. dis-toi une chose, Diga só uma coisa, que Jésus, que Jesus, il a le pouvoir ele tem o poder de transformer de transformar et de te donner la e vie. de te dar a Et vida. te donne une vie E te nouvelle dar uma aujourd'hui. nova vida hoje. Mais pour cela, Mas para isso, soyez forts, seja forte, persévérez. persevere, Crois creia dans le Seigneur, no Senhor, mais ne pas ce que tu vois. mas não no que você está vendo. Ne crois pas ce que tu Não vois seulement. creia no que você enxerga. Ne crois pas seulement ce que tu Creia vois, somente no que você mais mets ta vê, confiance mas coloque a sua en confiança em Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est lui qui est capable É Ele que é capaz de modeler ta de vie. modelar a sua Jésus travaille dans notre vie. Jesus, ele trabalha em nossas Quand vidas. est-ce que Dieu travaille dans la Quando vie de la é que Deus personne? trabalha na vida da pessoa? Dieu travaille Deus trabalha dans le moment no momento que tu n'as plus de solution. que você não tem solução. Du moment que tu n'as plus de cartes à jouer. No momento que você não tem mais as cartas. Quand tu jogadas. te dis comme ça, Quando você diz assim, là, agora tout est fini. tudo acabou. Je ne sais plus quoi faire. Eu não sei mais o que fazer. C'est là Dieu va travailler. É dans ta aí vie. que Jesus vai trabalhar na tua vida. Mais pendant que tu trouves toujours des cartes à Mas jouer, enquanto você tiver uma carta du jogada, moment que tu gères toujours ta no vie, momento que você ainda gera tu a sua fais comme tu veux. e você faz como bem Aujourd'hui, quiser. je veux faire ça. Hoje eu vou fazer assim, Demain, je veux faire ça. amanhã eu vou fazer assim. Dieu, il attend. Deus, ele Il espera. ne peut pas agir Ele não poderá agir comme quelqu'un. quando alguém Quand tu es malade, está... Quando você está... quand tu es malade, Quando você tu es chez toi. e você está em Est-ce casa, que le médecin será que o médico va venir chez toi vai vir na sua pour te casa prescrire des médicaments para te pour te prescrever soigner medicamento sans que tu vas le consulter? sem que você o consulte? Non. Não. Il faut
tem que que quelqu'un alguém donne l'alerte dê alarme. ou tu vas consulter le Ou médecin então você vai consultar pour o dire médico que tu es malade. para dizer que você está Et doente. qu'est-ce que le médecin va dire? E o que o médico vai dizer? Il va chercher d'abord Ele vai procurar ce que tu as, o que você tem. analyse ta situation Analise sua et situação trouver la situation e ache a situação pour pouvoir para te poder soigner. se Mais c'est à toi de faire le premier pas. curar. Mas você que tem que fazer o Avec primeiro Dieu, passo. c'est pareil. Com Deus é igual. C'est à toi de dire aujourd'hui, É você que tem que dizer: Seigneur Dieu, Senhor Deus, la peur domine ma vie. o medo me domina. Je ne peux plus avec cette vie. E eu não quero mais com eu não posso com essa vida. Aide-moi. Ajuda-me. Là, Aí então, Dieu va agir o dans Senhor toi. vai agir. Et tu sabe? seras E libéré. você será liberto. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Jésus est très clair. Jesus, ele é bem claro. Pour devenir libre aujourd'hui Para se tornar livre de toute hoje cette situation de toda essa dans situação le monde, no mundo, il y a une seule manière só de faire. tem uma maneira de C'est ce fazer. que Jésus a dit aux Juifs. É o que Jesus falou aos judeus. Crois Creia en moi. em mim. Reste fidèle Fique fiel à ma parole. à minha palavra. Mets-le en pratique. Coloque ela em Et prática. vraiment, E verdadeiramente vous serez mon disciple. serás meus Vous discípulos. connaîtrez la vérité. Conhecerás La a vérité verdade. vous libérera. A verdade vai te libertar. Amen. Amém? Tu ne peux pas être Você libre não será liberto si tu fais aller-retour dans le se monde. você faz o ir e voltar no mundo. Tu ne peux pas être libre Você não será liberto si tu n'admets pas que tu as besoin se você d'aide. não admite que você precisa de ajuda. Tu dois demander l'aide Você tem que pedir ajuda à Dieu. a Deus. Et Dieu va t'aider. Deus vai. Et tu dois rester fidèle Você tem que ficar dans la fiel parole du Seigneur à Jésus. palavra do Senhor. Et tu deviendras E libre. você vai se tornar livre. Et cette liberté E essa liberdade va faire que tu t'approches de vai Jésus. fazer que você se aproxime de Et Jesus. ta vie va E transformer. a tua vida será Il n'y aura plus transformada. de place de la Não peur vai ter medo pro medo, lugar para o medo dans ta vie. na sua vida. Ni le mensonge, Nem as ni mentiras. quoi que ce soit Nem qualquer qui coisa que va seja pouvoir t'éloigner que de vai Dieu. poder te afastar. La Bible est claire, la A parole du Seigneur est Bíblia é a claire. palavra de Deus é Nous clara. sommes esclaves Nós somos à qui nous escravos obéissons. ao que nós Si obedecemos. tu obéis à Jésus, à Se sa parole, você obedece a Jesus e sua tu es palavra, esclave de Jésus. você é escravo. Et je peux te dire E eu posso que dizer tu as la vie que éternelle. você tem a vida eterna. La vie éternelle t'appartient. A vida eterna te pertence. Et celui qui est esclave de Jésus, E aquele que é escravo de Jesus. Jésus a dit comme ça, Jesus falou je assim, suis la lumière de ce eu monde. sou a luz do mundo. Si tu marches avec Jésus, Se você anda com Jesus, tu marches dans la lumière. você anda na luz. Tu vis en Você Jésus-Christ, vive em Jesus. tu as la paix, Você tem amor. tu as l'amour Você tem amor. et tu as tout. E você tem Ta vie va a transformer. tua vida vai Mais il y a un transformar. processus Mas é processo que tu dois croire que d'abord você tem que crer et e obéir obedecer à la parole du a Seigneur. palavra do Ce Senhor. n'est pas ce que tu fais Não é o que você faz qui est important aux que yeux é du Seigneur, importante aos mais olhos, qui tu es pour lui. mas o que você é para ele. Alors, Então, rendre ta vie entregue sua vida totalement totalmente au Seigneur Jésus. ao Senhor Jesus. Toi qui Você n'as pas encore accepté que Jésus, ainda não aceitou a je Jesus, t'invite en ce eu moment quero convidar à accepter le Seigneur Jésus. de aceitar o Ne Senhor. perde plus le temps. Não perca tempo. Nous n'avons plus de temps, mes frères et sœurs. Não temos mais tempo. Mon ami, Amigo, tu n'as plus de temps. você não tem mais tempo. Accepte Jésus aujourd'hui. Aceite Jesus. Crois à sa parole Creia aujourd'hui. em sua palavra. Marche fidèlement en lui Ande fiel com Ele. et tu seras E sauvé. você será salvo. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos Je abençoe. vais prier pour vous. Eu quero agora orar por você. Toi Você qui vis dans la peur que vive no medo. ou peut-être des maladies, Talvez de uma doença. quelque chose Algo qui te rend que esclave. te torne escravo. Je vais prier pour toi. Eu vou orar por Au você. même temps, Ao mesmo je vais prier momento, pour toi eu quero orar por qui você. vais accepter le Seigneur Que Jésus quer aceitar a Jesus. en ce moment. Neste instante. Levez-vous. Ponha Fermez seu vos pé yeux. e feche Tu seus peux te olhos. mettre à genoux si tu veux. Pode colocar joelhos. Et pendant que se je você prie, E durante a minha oração, parle au Seigneur. fale ao Senhor. Dis-lui,
Diga a Quel ele est ton problème? qual é o seu problema. Qu'est-ce qui te rend O esclave que te torna escravo pour qu'il te libère? para que ele te liberte. Amen. Amém? Ferme tes yeux. Feche seus olhos. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, no nome do teu Filho Jesus Cristo, mon Dieu, meu Deus, je te demande en ce moment, eu quero te pedir neste dans la vie momento, de cette personne para a vida dessa pessoa, qui est esclave que ela é escrava de la peur, do medo. cette personne a Essa peur pessoa ela tem medo de perdre de quelque chose. perder alguma coisa. Il a peur de quelque Ela tem chose. medo de algo. Et la peur le rend esclave depuis des Esse années. medo a tornou escravo. Peut-être pour dormir, il n'arrivait pas à dormir la nuit. Aí, pô, talvez para dormir ele não Il dorme. voit des choses. Ele vê Il voit coisas. quelqu'un Ele vê qui alguém vient que vem pour le tuer, pour le trembler, pour le faire du para mal. matá-lo, para fazer mal. Ah, au nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus, je te demande, eu quero te pedir, Seigneur, retire cette peur Senhor, tira esse dans medo la vie de cette personne. da vida dessa pessoa. Retire cette peur Tira esse medo de la vie de cette da personne. vida dessa Au nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus. toi qui as peur, Tu que tem au medo. nom de Em Jésus, nome de Jesus. reçois Recebe la délivrance. a liberdade. Reçois ta liberté. Recebe a Soyez libre maintenant. Seja livre. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Soyez libre de la Seja peur. livre do medo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. La peur n'a plus de pouvoir Medo não tem mais dans ta poder vie aujourd'hui. na tua Au vida. nom de Jésus. Em nome de Tu Jesus. vas dormir pendant la Vai nuit. dormir. Au nom de Jésus. No nome de Tu Jesus. n'auras plus la peur. Não terá mais Tu vas medo. plus voir les choses le Você soir não dans ta vai mais maison. ver coisa na sua Au casa. nom de Jésus. No nome de Jesus. Soyez libres Seja de liberto. la peur au nom de Do Jésus. medo em nome Seigneur Dieu, de Senhor Deus. libère cette personne Liberta essa pessoa. maintenant, Agora. total et Totalmente. complètement. Completamente. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus. c'est lui qui vit dans le mensonge. Aquele que vive em mentira. Seigneur, libère cette personne Liberta essa pessoa. du mensonge. Da Seigneur. mentira. Cette personne Essa n'arrive pas, pessoa, Seigneur, ela não à consegue vivre sans le mensonge. viver sem mentira. À partir d'aujourd'hui, A partir de au hoje, nom de em Jésus, nome de Jesus, soyez libres seja du liberto mensonge. da mentira. Soyez libres Seja liberto des débauches. do deboche. Soyez Seja libres liberto de tromperie. da engano. Soyez libres Seja au liberto nom de Jésus. em nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, manifeste-toi manifesta ta puissance teu poder dans la vie de cette personne na vida desta qui pessoa est malade, que está enferma. peut-être depuis des années. Talvez há muitos Il anos n'arrive pas, Seigneur, e ele não à trouver consegue la guérison. achar a Cette personne qui est malade de essa cancer, pessoa está doente do qui est câncer, dans le coma, Seigneur. está em Au coma. nom de No Jésus-Christ, nome de Jesus, reçois la guérison. recebe Au nom de Jésus, no nome de Jesus. réveille-toi Te maintenant. acorda Au nom de Jésus, no nome de Jesus. réveille-toi Te maintenant. Toi qui es acorda dans le coma, tu que está au nom de Jésus, em nome de réveille-toi au nom de Te Jésus. acorda Toi agora. qui es malade Tu que está de doente cancer, do de câncer, diabète, da diabetes, d'épilepsie, da epilepsia, quel que soit qualquer le nom de cette maladie, no au nome nom de Jésus-Christ, no nome reçois de Jesus Cristo, la recebe guérison. a cura. Seigneur Dieu, Senhor Deus, à partir de ce a moment, partir deste je momento, prie eu oro pour Monsieur pelo Wesley. Senhor Wesley, le papa o pai de la sœur Angélica, da irmã Angélica, qui est au Brésil, que está ali no Brasil, qui est malade, e que está qui est dans enfermo, le coma au que Brésil. está em coma, Au nom de Jésus, no nome de Jesus, qu'il soit que ele seja guéri maintenant. curado Au nom agora, de Jésus, em nome de Jesus. Wesley, Wesley, au nom de Jésus, em nome de Jesus, sors du coma. sai do Au nom de Jésus, em nome de Jesus. Wesley, Wesley, reçois la guérison. recebe a Au cura, nom de Jésus, em nome de que le Jesus, cancer que o câncer quitte ton corps. sai de Au nom de Jésus, em nome de Jesus. toi
do que malade que está doente de cancer do câncer, dans le cerveau, no cérebro, dans le sein, nos seios, maladie, doença, cancer de sang, câncer do sort seios. maintenant Sai du agora corps de cette do personne. corpo dessa. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. reçois ta guérison. Recebe a cura. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. quelle que soit Qualquer que la seja maladie a qui doença est dans ton corps, que está no teu corpo, reçois la guérison. recebe a cura. Reçois la Recebe liberté. a En libertação. Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Reçois Recebe la liberté. a libertação. Reçois Recebe une vie nouvelle. uma vida Au nova. nom de Jésus. No nome de Jesus. Reçois Recebe une vie différente. uma vida Au diferente. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, je te demande eu quero te pedir de rentrer en ce moment de entrar agora dans la maison de cette na personne. casa dessa Et pessoa commence, Seigneur, e começa, à Senhor, transformer a transformar sa vie. a sua vida. Commence à transformer Começa a sa vie transformar familiale, a sua vida sa vie de familiar, couple, a sua vida de casal, sentimentale, a mon sua Dieu. vida Au nom de Jésus. em nome de Et Jesus. commence à toucher Começa a tocar toute sa famille. toda a família. Renouvelle, Renova sa toda vie a família, a vida totale totalmente et complète. e Au completa. nom de Jésus. Em nome de Seigneur Dieu, Senhor Deus, commence à visiter ton peuple. começa a visitar o teu povo. Au nom de Jésus. Em nome de Les familles, as famílias, la difficulté as dificuldades qui est dans la famille, que estão dans la vie de família, cette personne. na vida dessa La nuit, pessoa. Seigneur, Durante a cette personne noite, est triste essa pessoa é triste parce qu'elle va porque mal. ela está Et personne n'est pas là Ninguém está aí pour l'aider. para ajudar. Mais Jésus, tu es là. Mas Jesus tu está Seigneur com Dieu, ele. Com ele. Libère maintenant. Venha libertar. Libère maintenant. Liberta. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Toutes choses Toda coisa tromperies. ao engano. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Libère cette personne. Liberta essa pessoa. Donne-lui, Seigneur, Dá-lhe, Senhor, ta vision. a tua Au visão. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Reçois maintenant Recebe agora le nom de Jésus o nome de Jesus dans ta vie. nas tuas Comme vidas. ton Seigneur. Como teu Senhor. Toi qui Creia. veux accepter Jésus. Você que quer aceitar Jesus. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu n'es plus le même. você não é Tu mais es a devenu pessoa mesma. Você se tornou enfant de Dieu filho de en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Et s'il y avait un E pacte se houve pacto dans ta vie, em sua vida, que quelqu'un un jour que alguém a mis ton nom, colocou, a fait un pacte fez pacto avec com le seu diable. nome, com o diabo, à partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, je brise eu quebro. au nom de Jésus. No nome de Jesus. Je brise Eu quebro. au nom de Jésus. No nome de Jesus. Je brise Eu quebro. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Soyez libres Seja de liberto toute pacte de todo pacto fait feito consciemment consciente ou inconsciemment ou inconsciente dans ta vie. em sua vida. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. soyez libres. Seja liberto. Reçois Recebe ta a bénédiction. tua bênção. Mon Dieu, Meu Deus, travaille trabalha tous les jours todos dans la vie de cette na personne vida dessa durant pessoa. sa processus Durante o seu de processo transformation. de transformação. Aide-le, Seigneur. Ajuda. Au nom de Jésus. Em nome de Relève, Seigneur, Levanta tous ceux qui sont par terre. todos que estão Redonne le courage. os que estão Redonne sem la coragem, force. os que estão sem Au força. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amém. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, vous êtes bénis. vocês foram La abençoados. parole de Dieu, A palavra de Deus c'est le pouvoir. é o C'est poder. la puissance É o poder de Dieu de lui-même Deus ele mesmo. qui agit Que age dans la vie de la na personne. vida da pessoa. Amen. Amém? Et si vous restez E se fidèle você continuar fiel dans cette parole, nessa palavra, votre vie, a sua vida il est déjà changé. ela já mudou. Il est déjà Ele transformé. já foi Vous transformado. n'êtes plus Você não é la mais même personne. a mesma Mais tu es pessoa, devenu différent. mas você se tornou diferente. Amen. Amém? Aujourd'hui, Hoje, la peur n'est plus dans ta vie. o medo não está mais Tu em es você. nouvelle créature Você é uma nova en criatura em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Mais persévérez Mas persevere dans la parole na palavra du Seigneur. do
Senhor pour être un disciple para ser et discípulo pour être e libéré para ser livre éternellement. eternamente. Amen. Amém? Vous qui avez votre dîme, Você que tem o seu dízimo, votre offrande, a sua oferta, je vais prier pour eu vous. vou orar por você. Préparez votre offrande, votre Prepare dîme. seu dízimo e sua Nous oferta. sommes en confinement, Nós estamos no mais confinamento, l'œuvre de Dieu mas a obra de n'est Deus pas arrêtée, mes frères et não sœurs. parou, meus Alors irmãos. préparez votre offrande, Então, prepare votre sua oferta, seu dîme, dízimo, mets dans une enveloppe. coloque no envelope. Et pendant que tu prépares cela, E durante o que você le prepara, groupe de louanges va louer o l'Éternel grupo de louvor vai louvar ao Senhor avec un chant. com louvor. Et après, je vais prier pour vous. Depois eu vou orar por você. Amen. Amém? Le groupe de louanges. Alléluia. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Les choses soient bonnes, foi por amor, foi por amor.
à Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus Levez irmãos? votre dîme. Levante os seus dízimos. Je vais prier pour vous. Eu vou orar por você. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no nome do teu Jésus-Christ, Filho Jesus Cristo, voici mon Dieu, aqui está la fidélité a fidelidade de ton enfant, dos teus filhos, son dîme, seu dízimo, son offrande, a sua Seigneur, oferta também, pour ton œuvre. para a tua Au obra, nom de no Jésus, nome de Jesus, reçois, Seigneur, recebe et bénis, e Papa, abençoa le 90% os 90% qui est à lui, à elle, que Seigneur. são a ele, Et a ela. menace, mon E, Dieu, Senhor, les afasta o dévorateurs devorador qu'il ne touche que pas não toque ce mais qui est à lui, Seigneur, o que é ele, ce qui est à elle. o que é Au ele. nom de Em Jésus, nome de Jesus, bénis sa famille, abençoa sua sa família, vie a financière, sua vida professionnelle, financeira, a sua sa vida santé. profissional, a sua Au saúde. nom de Em Jésus, nome de Jesus, entre tes mains, entre je tuas dépose, mãos, Seigneur, eu entrego la fidélité a de fidelidade cette dessa personne. pessoa. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Nous avons aussi avec nous Também temos junto conosco la sœur Elsa, a irmã la Elza, sœur Loïdis, a irmã Loides, la sœur Marcia de Paris, a irmã Márcia de Paris, la sœur Elaine de a irmã Paris, Elaine de Paris, la sœur Christine a irmã Cristi et la sœur Gésiane. e a nossa irmã Gesiane. Et tout autre que je n'ai E pas dit leur todos nom, outros que eu não disse o que nome, Dieu vous bénisse que Deus tous. vos abençoe a todos. Je remercie Dieu Eu quero agradecer a pour Deus votre pelas participation. suas participações. Nous allons prier Nós vamos orar pour remercier Dieu para agradecer a pour finir Deus, cette culte. para acabar terminar este culto. Fermez vos yeux Feche seus et olhos prie avec moi e ore en conosco remerciant le em Seigneur. agradecimento a Deus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no nome do Jésus-Christ, teu Filho Jesus Cristo, merci mon Dieu eu te pour agradeço cette culte. por este culto. Sois avec nous Esteja comme tu conosco, as toujours été, como Seigneur. sempre tu estiveres, Tous les jours, todos dans os notre dias, vie, em nossas au vidas. nom de Jésus. No nome de Jesus, Accompagne-nous, Seigneur, acompanha nós dans notre vie em quotidienne. nossas vidas Les enfants à cotidianas. l'école, Os filhos na protège, escola, délivre, as crianças na escola le parent au protejam, travail, os pais no dans trabalho, les voyages. nos viagens. Gardez-nous, Seigneur, Guarda-nos. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Fermez vos yeux Feche seus et olhos levez vos mains. e levante suas Pour mãos recevoir. para receber Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit Saint de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui, demain, pour toujours. L'Église dit Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Deus vos abençoe. Dimanche prochain à 16h. Domingo que vem, 16 horas. L'appel Seigneur. A paz do Senhor a todos.